l.sp.gov.br pelo YouTube. Conte Lopes, senhores deputados, senhoras deputadas, público presente, aqueles que vieram aqui preocupados com a questão da autonomia no parto, os que são da PEC 2, aqueles que acompanham aqui a sessão pela TV Alesp e a assessoria aqui das bancadas. A Comissão de Finanças recebeu hoje, por convite desse deputado, a doutora Élida Graziani Pinto. Primeiro eu queria fazer aqui um registro. Uma pena que os deputados governistas não foram à reunião. Uma pena, porque talvez eles pudessem entender o quanto o governo do PSDB destratou a educação no Estado de São Paulo ao longo dos 24 anos. Destratou. Ontem, aqui num debate, o líder do governo disse que o PSDB tem sido aprovado durante 24 anos, governa esse Estado. É verdade. Agora, não é porque o aluno passa de ano que ele aprendeu alguma coisa. Os governos do PSDB é uma prova viva disso. Eles podem se reeleger, mas não aprenderam com as reeleições. E eu vou dizer por quê. A doutora Élida trouxe um dado, o deputado Gil, que é importante. De 2011 a 2018, 43,8 bilhões foram desviados dos recursos vinculados à educação para pagamento de inativos, que podiam ser utilizados para a reforma de escolas. Os filhos do senhor estudam ou estudavam em escola pública. Estudam. No grande expediente é possível à parte, nós podemos inclusive dialogar sobre isso. Escolas públicas que estão com problema nos telhados, com problema na fiação elétrica, com problema de manutenção da quadra, algumas sem quadra, com a casa dos caseiros detonadas. Pior ainda, na cobertura de insuficiência financeira dos inativos com recursos do Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. 27 bilhões, 27,6. Só para o senhor ter uma ideia de grandeza, por ano é destinado à educação em torno de 14, 15 bilhões. 43 significam quase 3 anos de educação básica. 27, quase 2 anos. É impressionante o quanto os governos do PSDB desviaram de recursos que deveriam ter sido utilizados na educação para pagar os inativos. É um problema crônico, várias prefeituras enfrentam, é verdade. Agora, ao contrário de enfrentar o debate, o que fez o governador o ano passado? Colocou numa lei, aprovada no final da legislatura, a possibilidade de postergar o uso de recursos do Fundeb ou recursos da educação para pagar os inativos. É a Lei Complementar 1.333 de 2018, aprovada por essa Assembleia. Aliás, é uma lei, se eu não estiver enganado, depois me corrijam, de autoria de um deputado. Eu vou até depois checar de qual deputado era essa lei. O senhor me concede uma parte, nobre deputado? Claro, a parte concedida ao deputado Zerbini. Queria primeiro cumprimentá-lo, lembrar do tempo que fomos vereadores juntos na Câmara Municipal de São Paulo, mas me causa muita estranheza a fala de Vossa Excelência, porque eu me lembro muito bem, inclusive foi motivo de expulsão do hoje deputado Carlos Gianazzi do seu partido, o PT, porque ele votou contra que se incluísse na verba de educação no município de São Paulo recursos destinados para outras coisas, ou seja, iria diminuir o percentual da verba de educação no município de São Paulo. E causa estranheza que Vossa Excelência reclame que o PSDB não aplica verbas em educação quando o Partido dos Trabalhadores na cidade de São Paulo, na gestão Marta Suplicy, foi o responsável pela redução do percentual da verba de educação no município de São Paulo. É um pouquinho contraditório, nobre deputado. Deputado Zerbini, eu vou ajudar a refrescar a memória do senhor. Talvez porque o tempo já tenha sido tão longo, o senhor não deve se recordar. A lei orgânica do município definia 25% para a educação, a mesma que a LDB
E a mesma que o Estado aplica, os 25%. O que fez o Partido dos Trabalhadores na cidade de São Paulo, e sem o voto do PSDB, sem o voto de Vossa Senhoria, foi ampliar de 25% para 30%, sendo que a diferença foi feita para educação inclusiva. O que era a educação inclusiva, deputado Zerbini? A possibilidade do material escolar, do uniforme escolar, do transporte escolar, coisas que hoje se consolidaram como políticas públicas e que, infelizmente, deputado Zerbini, o PSDB cortou, no caso do leite e no caso do transporte escolar, de milhares de crianças da periferia da cidade. Esse é o PSDB, que talvez o senhor tenha esquecido, porque o senhor saiu da cidade. Eu continuei militando na cidade. Cortaram 700 mil crianças, deputado Zerbini, do leve leite, do leite escolar. Tiraram crianças que precisavam do transporte, do TEG, de lugares que são periféricos. Esse é o PSDB que o senhor defende. O PT, e eu vou terminar, vou permitir mais uma parte, fez no plano de educação uma coisa que o Estado não fez, ampliou mais 2%. Hoje são 32%. Eu me orgulho disso, porque eu fui relator do plano na Comissão de Finanças e Orçamento. Eu vou permitir mais uma parte ao senhor, em que pese o deputado... Eu me recordo muito bem, sim, nobre deputado. O que aconteceu foi uma maquiagem feita pela administração da então prefeita Marta Suplicy, porque, na verdade, ela dizia que aumentava, mas colocava um monte de penduricários na verba de educação e fazia com que o valor efetivo aplicado na educação fosse menor do que os 25% então existentes. Então, na verdade, nobre deputado, eu não quero continuar esse debate aqui, só uma parte, mas pergunte, Vossa Excelência, ao nobre deputado Carlos Gianazzi, por que ele votou contra e por que ele foi expulso do Partido dos Trabalhadores no momento porque defendeu a educação e os professores da cidade de São Paulo. Eu vou ajudar o senhor de novo. Se a administração do PT tivesse aplicado menos de 25%, teriam se tornado inelegíveis, o senhor sabe disso. Os 25% são constitucionais, eles devem ser aplicados. E o deputado Gianazzi tinha uma divergência com o PT, é que ele queria que os 30% fosse utilizado conforme preconiza a LDB ou a Constituição. Essa era a diferença. E o PT entendia, pela carência dos alunos, pela necessidade da construção dos CELs, que os senhores na época chamavam de escolões e hoje tem que chamar de CEL, Centros Educacionais Unificados, que viraram referências na periferia dessa cidade, e que têm sido utilizados em outras cidades do estado, e o senhor deve conhecer, como Guarulhos, Osasco, São Bernardo, graças a essa política arrojada e ousada que o Partido dos Trabalhadores implementou na cidade de São Paulo. Pena, deputado Zerbini, que o senhor não continuou na Câmara para poder acompanhar as inovações feitas na educação. Pior, se o senhor estivesse lá, talvez o senhor tivesse se levantado contra os cortes do PSDB, porque esses cortes tiraram recursos, tiraram políticas públicas dos que mais precisam, daqueles que moram em São Mateus, no Sapopemba, daqueles que frequentam escolas públicas municipais, que hoje não tem mais o TEG, não tem mais o leite. É essa a política do PSDB que diferencia do PT. E eu queria concluir dizendo que, independente das visões, o que interessa nesse caso, deputado, é a defesa das políticas públicas da educação. E no caso do Estado de São Paulo, é crasso a reprovação dos governos do PSDB, crasso. Porque, eu vou dizer para o senhor, vou ajudar, os governos do PT e os governos do PSDB na cidade também enfrentam esse problema. O Tribunal de Contas do município, porque não é o Tribunal de Contas do Estado, já apontou anteriormente a necessidade de mudar a utilização dos recursos, não do Fundeb, mas de recursos vinculados à educação. E a Prefeitura tem feito isso, tem mudado a lógica. O Estado não. O que disse o Meirelles há dias atrás, que vai pedir para a Assembleia, deputado, mais 2 anos para continuar desviando o dinheiro da educação. Espero, sinceramente, que o PSDB tenha a coragem de dizer não a esse desvio de recursos da educação, de recursos do Fundeb, para pagamento de nativos. E sabe como é que pode resolver? Eu vou ajudar. Vamos discutir a desoneração. Só de ICMS são 17 bilhões. 17, só de IPVA mais 3 bilhões. São 20 bilhões que o Estado
destina a empresas e que poderia destinar à educação para que a gente tivesse condições de disputar mercado, de avançar no desenvolvimento da pessoa e das regiões. Muito obrigado, senhor presidente.